Amém. Você já deve estar com sua Bíblia aberta ou ligada aí, Hebreus capítulo 2. O texto foi dividido... Todo mundo tem a apostila? Todo mundo baixou a apostila aí? Certinho, né? Pela igreja está espalhado alguns QR Codes aí, você pode escanear e baixar sua sua apostila em PDF. E para quem não gosta, né, desse sistema de celular, você pode imprimir depois na sua casa, do seu jeito melhor, aí, para você poder fazer suas anotações. Mas como foi um material produzido internamente aqui na igreja, a gente achou por bem disponibilizar dessa forma, que seria mais prático, e aí cada um pode usar da maneira que sentir melhor aí. Mas o texto está dividido em algumas partes, para a gente poder focar e entender um pouco melhor. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 4, e é o que a gente vai ler juntos agora. Eu vou ler o texto e depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Eu gosto dessa dinâmica da gente poder ler o texto, entender o que está sendo falado, o que está sendo comentado. Eu acho que fica mais produtivo, mais interessante. Então, Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio dos sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo... Opa, fui direto, né? Me empolguei, era só até o 4, desculpa. Então, paramos aqui no testemunho. A gente começa a ler a Bíblia e vai embora, né? Amém. Então, vamos lá, de 1 a 4. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês aqui é o seguinte. No estudo anterior, quem estava aqui na semana retrasada, como o Rogério falou, viu no capítulo 1 que o livro de Hebreus começa falando sobre a supremacia de Jesus em relação aos anjos. Jesus é maior do que os anjos. Jesus é alguém maior, supremo, e que devemos maior atenção à mensagem que ele trouxe. E aí o capítulo 2, ele começa com uma palavrinha aí que é por isso. Se você começa a ler o capítulo daqui, ou se você não leu o capítulo 1 antes de ler o capítulo 2, você deveria se fazer uma pergunta. Por isso o quê? Geralmente, quando você fala por isso para alguém, existe um contexto anterior. Ah, eu não fui lá na sua casa hoje, por quê? Ou isso, tal coisa não aconteceu, e por isso, né, tem uma ligação aí. Então, você devia se perguntar, por isso o quê? O que está acontecendo antes aqui? E a gente precisa entender que vem de uma explicação que começou no capítulo 1. Jesus é superior. E por isso, nós devemos dar muito mais atenção que demos ouvido. Porque é a mensagem que Jesus nos deu. Inclusive, é interessante porque, às vezes, a gente não para pensar isso, mas a Bíblia não foi escrita assim, com esses capítulos divididinhos, assim, versículos bonitinhos, igual a gente tem hoje. Isso foi muito depois, por época de 1200, alguma coisa, para facilitar a nossa leitura, o nosso manuseio da palavra. Mas foi escrito como um texto corrido, direto, os livros, as cartas. As cartas foram escritas como cartas. Você pega para escrever uma carta, você vai escrevendo ali, muda às vezes um parágrafo ou outro, mas é uma coisa corridona. Você não divide carta para meu querido, capítulo 1. Né? Você não faz isso. Você vai como um texto corrido. E aí, por isso, a gente precisa prestar atenção ao que está sendo falado aqui. Então, tem essa ligação aí. Outro aspecto interessante aqui é que Jesus é o Filho de Deus, governa os anjos e é eterno em relação à criação.
Ele é superior e a gente precisa entender isso. Outro detalhe importante é que a gente precisa entender para quem a carta foi escrita, para a gente entender a mensagem que está sendo falada. Olha só, a gente às vezes lê a Bíblia e a gente lê muito no sentido de, deixa eu ver o que Deus quer falar para mim. E está certo, não está errado isso. Mas a gente precisa lembrar que o que está escrito aqui, ele teve um público, primeiro, que não foi eu e não foi você. A carta aos Hebreus, ela tinha um destino primeiro, aos Hebreus. Então a gente primeiro tem que se perguntar, o que o autor queria dizer para esse povo? Qual que era a mensagem primeira? Qual que era a mensagem original? A mensagem original é, alguns do povo tinham se convertido, tinham crido em Jesus, começaram a crer em Jesus, poxa, Jesus é Salvador. Mas aí começou uma perseguição. E por causa da perseguição, o que esse povo começou a pensar? Se eu largar Jesus, que é essa mensagem nova, é legal, é bacana, mas estão me perseguindo por causa disso, e voltar ao judaísmo, eu vou deixar de ser perseguido. Então, algumas pessoas estavam abandonando Cristo e voltando ao judaísmo para fugirem da perseguição. E é o que acontece nessa carta? Eu vou provar para vocês que Jesus vale a pena, que Jesus é superior e que a mensagem de Jesus é mais importante, ainda que você sofra perseguição por causa dele. Ele é mais importante, ele é superior e a perseguição vai valer a pena no final das contas, ainda que você seja perseguido. Então é isso que a mensagem do autor está falando aqui para o povo. Jesus é superior e eu vou mostrar para vocês por que ele é superior e por que vale a pena investir nele. Aí agora a gente faz a segunda pergunta. E como é que eu aplico isso para a minha vida hoje? Tem tantas distrações nos nossos dias, tem tantas coisas que tentam nos roubar o foco de Jesus. No nosso país, a gente não sofre uma perseguição como acontece nos países da Ásia, ou em tantos outros lugares onde a pessoa não pode carregar uma Bíblia, onde a igreja não pode ter porta aberta, onde a gente não pode transmitir as coisas online. Mas quais que são os nossos desafios hoje, com relação a estarmos caminhando com Jesus? Quais são os desafios que a gente encontra e quais são os discursos que a gente vê a cada dia? Vem aqui que eu vou te dar uma solução para isso. Vem ali que eu vou te dar solução para aquilo. É tanta coisa sendo inventada dia após dia, que às vezes a gente perde o foco de Jesus. A gente acha que Jesus não é suficiente. A gente acha que a gente tem que ter Jesus e uma outra coisinha que foi apresentada. A gente acha que tem que ser Jesus e uma outra prática que surgiu de repente aí, que atrai a gente. Mas mais uma vez, a Bíblia está aqui para nos provar e para nos lembrar, Jesus é suficiente. Se você se agarra nele, se você está junto com ele, se você mantém o seu relacionamento com ele, você não precisa de mais nada. E o propósito da carta do livro de Hebreus é incentivar todos os leitores a atentar para a palavra de Deus e a obedecê-la. Amém? Então vamos lá, o primeiro tópico, a primeira divisão aí do nosso estudo é exortação contra o desvio. E foi esses 4 versículos que a gente leu, versículos de 1 a 4. Então está apresentando aqui Jesus como superior aos anjos e que a gente deve se apegar às verdades ouvidas a respeito de Jesus. Porque imagina só, se os anjos tiveram um ministério bom, firme, se os anjos conseguiram fazer o que precisava ser feito como mensageiros de Deus, entregando a palavra, apresentando algumas coisas e falando e dando direção para os homens, como a gente lê no Antigo Testamento, imagina Jesus, o próprio Filho de Deus, se não ia fazer algo muito maior e muito melhor. Então, se os anjos conseguiram fazer algo bom, imagina Jesus que é superior aos anjos. É isso que a carta está falando, é isso que o texto está falando com a gente aqui. Imagina Jesus que é superior aos anjos. Veja só, os anjos participaram da entrega da lei no Monte Sinai.
Abre sua Bíblia aí, em Deuteronômio 33, versículo 2. Deuteronômio 33, verso 2. Vai aparecer aqui na tela também, eu acredito. Isso. Então, vamos lá, ó. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos à sua direita, havia para eles o fogo da lei. Na minha versão aqui diz que, e com ele vieram milhares de anjos, e à sua direita havia fogo. E essa miríade de anjos veio fazer o quê? Entregar o texto, entregar as leis e dar as orientações para o povo. Então, os anjos participaram disso e estavam presentes quando tudo isso foi entregue. E aí a gente imagina quanto mais perfeito, quanto mais excelente é a mensagem que Cristo vem entregar. E aí depois o texto fala, não negligencie, não pare de olhar, não pare de estudar, não pare de seguir essa mensagem. Deixa eu achar certinho aqui. Versículo 3 de Hebreus 2. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que ele está falando aqui? Negligenciar. A palavra traz para a gente o sentido de ignorar, de não prestar atenção. É a mesma palavra usada em Mateus 22, quando fala da festa do noivo, que manda chamar as pessoas. Pode abrir aí também, versículo 22, Mateus 22, versículo 5. Está aqui já? Não. O noivo manda chamar as pessoas, convida para a festa, manda 2 vezes convidar e as pessoas não vêm. Você lembra dessa história? E aí ele convida quem? As pessoas que moram na rua, as pessoas que têm necessidade, então vem participar do banquete. Os meus convidados não vieram? Que ó, comida de sobra, vem comer e beber. E aí olha só o versículo 5. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Eu não vou participar desse banquete aí porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Eu tenho que cuidar do meu campo, eu tenho que cuidar do meu negócio. Negligenciaram o convite que estava sendo feito a eles, é a mesma palavra. Recebeu um convite especial e, vou deixar para lá, vou fazer outra coisa. Eu acho que as minhas coisas são mais importantes do que participar dessa festa. E quando Jesus vem, inaugura o reino, e fala o reino está próximo, e oferece a salvação, o que Ele está fazendo conosco é oferecendo um convite para um grande banquete, para uma festa. Mas tem gente que continua fazendo isso aqui. E isso é uma aplicação para os nossos dias hoje. Jesus está convidando, Jesus está abrindo, Jesus está chamando. Não, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Não, eu não posso agora. Essa é uma aplicação importante que a gente tem que trazer para os nossos dias. O que será que está chamando a nossa atenção, que está tomando o nosso tempo, que está sendo mais importante do que a gente atender o convite de Jesus? E esse é uma das principais causas da negligência espiritual da nossa parte. A mão de Jesus está aqui para nos abençoar, e a gente pode fazer simplesmente se aproximar dela e ser abençoado. Domingo passado eu estava dando ceia nas salinhas das crianças, e eu li com as crianças um texto de Tiago que diz assim, eu até parafraseei o texto com as crianças. Eu falei assim, se eu chegar pertinho de Jesus, Jesus vai chegar pertinho de mim. Acho que é Tiago 5 alguma coisa, se eu não me engano. E eu falei com as crianças, olha, se a gente chega pertinho de Jesus, Jesus chega pertinho da gente. E aí a gente caminha junto com Ele. Mas se eu ficar longe de Jesus, Jesus vai ficar longe de mim e eu não vou conseguir ter comunhão com Jesus. É isso aqui. Quando a gente começa a negligenciar o relacionamento, a oração, o vir na casa de Deus, o estar presente aqui, a gente começa a se afastar dEle. Não é Ele que abandona a gente. A mão dEle poderosa está aqui, a presença dEle está aqui, e Ele já deu um monte de instruções de como que a gente deve fazer para se aproximar dEle e continuar perto dEle. Se a gente não faz,
é a gente que vai pouco a pouco negligenciando e se afastando e não caminhando cada vez mais perto dele. É a gente que tem essa responsabilidade. A parte dele ele fez. Ele veio, ele morreu, ele deu o evangelho, ele abriu os braços. Agora a gente tem que querer também estar perto dele e para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Versículos 3 e 4 apontam para duas provas da grandeza e da veracidade do evangelho. Primeira prova, a humanidade da mensagem. Ou seja, a mensagem do evangelho não veio por mão invisível de anjos. Foi o próprio Jesus, o Deus encarnado, que entregou essa mensagem, feito homem como nós, para nós. Ele entendia, ele estava aqui no meio da gente, ele sofreu, ele padeceu, ele entregou como quem sabia o que estava falando para nos alcançar. E o segundo, o testemunho de Deus através dos sinais na pregação do evangelho. A gente pode ver isso nos evangelhos, no livro de Atos, os milagres que foram acontecendo, e assim, conhecer o evangelho e depois abandonar o evangelho tem um peso muito maior. É isso que a carta está trazendo. Vocês conheceram Jesus, vocês caminharam com Ele, vocês viram os milagres, Ele ressuscitou, que prova mais vocês precisam? E aí vocês abandonaram o evangelho. É um peso muito maior do que o ímpio que nunca conheceu, que nunca ouviu e morre sem saber. Quem conheceu, viveu e depois abriu mão, tem um peso muito maior. Então a gente precisa estar atento a isso também. E aí a gente precisa entender tudo isso. E para isso a gente precisa fazer alguns exercícios, para a gente não cair nesse erro. Eu anotei aqui que a gente precisa rever a nossa caminhada. E uma das formas da gente fazer isso, da gente lembrar, está lá em Lamentações 3, 21 a 25. Eu passei esse texto aí, Lamentações? Passei. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança? Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. 23. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. A gente precisa se lembrar disso. A gente precisa trazer à memória o que nos dá esperança, que Jesus é bom, as misericórdias se renovam a cada manhã. E se a gente se acostumar que o sol nasce todo dia, que você acorda e já sai respirando, que você tem um teto, um colchão, se você se acostumar com essas bênçãos ordinárias, você esquece da bênção e que Jesus é que faz isso todo dia por você. A Bíblia diz que Ele que sustenta a nossa vida nas mãos dEle. Então a gente precisa se lembrar disso. Eu acordei de manhã, é porque Jesus está sustentando. O sol nasceu, é porque Jesus está sustentando. Eu estou respirando, o ar entra nos meus pulmões, porque Jesus está sustentando. E Ele não vacila, Ele não perde o controle. E a gente precisa lembrar disso, para a gente não perder a nossa atenção no que Jesus está fazendo por nós. Segunda divisão aí, segundo tópico que a gente vai ver aqui, a humilhação e a glória de Jesus, versículos 5 ao versículo 9, volta aí para a sua Bíblia. Não foram os anjos que Ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo de seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos,
Jesus coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Então aqui a gente vê agora essa segunda parte da humilhação e da glória de Jesus. Depois dessa primeira exortação que faz contra o desvio, o autor retoma o tema da superioridade de Jesus em relação aos anjos. No versículo 5, ele afirma que o mundo que está por vir está sujeito a Cristo. Ele venceu na cruz e ele vai reinar, mas ele chama a gente para ser coparticipante desse reino com ele. Essa nova era foi inaugurada com Jesus, quando Jesus falou que o reino de Deus está próximo. Jesus falou lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesus saiu anunciando entre as cidades, entre o povo, o reino de Deus está próximo. E às vezes a gente corre o pequeno erro de confundir está próximo de tempo do relógio com está próximo de proximidade, de distância. Jesus chegou, Jesus está andando entre as pessoas e falando, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus começou e está agora próximo de vocês. Quem quer viver o reino, está aqui, agora. A distância de um abraço, de uma mão, de um eu quero. E o reino de Deus está próximo hoje, para mim, para você, para as pessoas que estão aí fora perdidas, e que às vezes estão esperando os agentes de Cristo, os pequenos Cristos, saírem da igreja, munidos, recarregados, firmados na palavra de Deus, para anunciarem a salvação para quem está lá fora perdido. Para você virar e falar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, através da sua vida, do seu testemunho, através do que você aprendeu na igreja, virar para elas e dizer, o reino de Deus está próximo. Você vai ficar aí vacilando, você vai ficar aí perdendo tempo até quando? Eu lembro que eu era criança, pré-adolescente, e um dia, um amigo da minha mãe, evangelista, assim, encontrou com a minha avó numa viagem que ela veio visitar a gente, isso foi lá em Minas, e minha avó estava meio coisada assim, meio desviada, e aí ele sentou com minha avó e falou, e aí, e a senhora vai voltar para Deus quando? Eu estou esperando um tempo melhor, estou esperando uma hora certa. Aí ele falou assim, não existe hora certa não, a hora certa é agora, você vai esperar acontecer o quê? A senhora morrer? Você vai esperar acontecer o quê? A senhora está na cama? A senhora vai esperar acontecer o quê? Uma desgraça? E tem um monte de gente aí fora, vivendo assim, não, vai dar tempo. Não, vai dar tempo, depois eu faço isso, depois eu me preocupo com isso. Não, o reino de Deus está próximo. Aproveite essa oportunidade. Não deixe isso passar. A salvação é um estilo de vida sob Cristo, o qual começa aqui e agora. E ela se manifesta, ela se materializa em nós, a partir do momento que a gente fala, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem morar dentro do seu coração e você já passa a viver parte do reino. Poxa, pastor, mas eu continuo tendo problemas, o reino de Deus é assim? Não, você começa a viver parte do reino. Você já tem o Espírito Santo vivendo dentro de você. Você já tem uma alegria que não tem explicação. Você já tem uma paz que não tem entendimento. Você já começa a viver partes do que é viver o reino de Deus. Mas a gente ainda está aqui na terra. Então a gente ainda tem que sofrer algumas coisas, a gente ainda tem que lutar contra algumas coisas. Mas quando Jesus voltar, e quando a glória eterna nos alcançar, aí a gente vai viver plenamente o reino de Deus. Aí a Bíblia diz que não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento, e a gente vai gozar e viver felizes com Deus eternamente. Hoje, gente, vai ser lindo demais, vai ser bom demais. E a gente tem que almejar isso, e já começar a viver os sinais disso, aqui e hoje. Entender essa vitória que Jesus já conquistou para nós ali na cruz. A vitória de Deus em nosso tempo está oculta de nós da mesma forma que a vitória decisiva de Deus está sempre escondida de nós. Não sabemos exatamente quando e onde a vitória foi forjada. Ela está oculta na fraqueza do amor ao próximo,
na loucura da misericórdia, na vulnerabilidade da compaixão, nas incríveis alternativas do perdão e da generosidade que permitem uma nova vida emergir em situações de desespero e brutalidade. Você já imaginou que a vitória de Cristo na cruz, ela se materializa na misericórdia que você demonstra para as pessoas? No perdão que você demonstra? Na segunda milha que você anda com alguém? Imagina comigo, pensa comigo. Se a gente, como cristãos, como servos, alcançados por Cristo, a gente usa a mesma vara para medir as pessoas que as pessoas que não conhecem Cristo usam, que diferença o Evangelho fez na nossa vida? A pessoa pisou no meu calo, aí eu dou um socão nela igual o ímpio faria. A pessoa me insultou, aí eu insulto ela também, igual o outro lá faria. A pessoa não me deu o troco certo, aí eu pego dela sem ela saber depois para fazer justiça igual o ímpio faria. Se você age dessa forma, que diferença tem entre você e a pessoa que não conhece a Cristo? Que diferença o Evangelho fez na sua vida? Nenhum. Você está vindo na igreja só para perder tempo, só para esquentar banco. Você vai chegar no céu e falar, não, Jesus, mas eu fui na igreja todo domingo. Jesus vai falar, que pena, perdeu o seu tempo, podia estar fazendo outras coisas. Podia ter aproveitado o tempo terreno de uma forma melhor. Já que seu problema era só ir na igreja, sinto muito. Sua vida não mudou em nada nas outras áreas, serviu para nada. Vocês estão me entendendo? Estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando que vir na igreja não precisa. Mas para quem não muda a vida e não deixa o Evangelho transformar o restante da vida, você só vir na igreja não vai fazer diferença nenhuma. E a gente precisa lembrar disso a cada dia. Um exemplo que traz na nossa apostila aí é de um missionário, George Butler, médico missionário no interior do Nordeste, em Canhotinho. E ele era alvo de muitas pessoas, porque ele era protestante e estava ali pregando o Evangelho. E um dos casos que é contado, que está aí na nossa apostila, é que um dia ele estava andando pela rua, e aí uma pessoa que era contra a presença dele ali, uma pessoa que era contra a pregação do Evangelho para os protestantes, fez uma... e cuspiu nele. E o texto diz que ficou aquela coisa bonita no braço dele, e ele, ao invés de reagir como talvez a nossa humanidade gostaria, de pegar e devolver, né? Ele ficou quieto, a paz que excede todo entendimento tomou conta dele, e ele foi embora para casa. E como médico, ele chegou em casa, pegou um pouquinho daquela gosma e analisou. E descobriu que a pessoa que cuspiu nele estava num processo inicial de tuberculose. E aí ele volta nessa pessoa, e ele então, no seu papel de médico, ele fala, olha, eu aproveitei que você me deu um material, nem precisei fazer a coleta, e analisei, e eu descobri que você está com tuberculose. E eu vou oferecer para você o meu serviço como médico, e eu vou tratar de você. Para que você se cure, para que você tenha uma saúde melhor, para que você não morra desse mal que está dentro de você e que você nem sabia. Olha que oportunidade de abençoar o próximo. Agora olha como é que começou a oportunidade. Então às vezes acontecem coisas nas nossas vidas e a gente não consegue entender. Poxa, por que está acontecendo isso? O sentimento é esse, é como se alguém estivesse cuspindo na gente, é como se a gente estivesse tomando um tabefe na cara. Às vezes é o começo de uma oportunidade para Deus usar você na vida de outra pessoa. Amém? Glória a Deus. Isso é salvação. Essa é a forma como Deus vai usar eu e você para dizer, haja luz na vida de alguém que está vivendo em trevas. Esse missionário, foi isso que ele fez. Quando ele tomou essa atitude e chegou e mudou a história desse homem, Deus usou a vida dele para dizer, haja luz na vida de alguém que estava vivendo em trevas, afastado do Evangelho. E eu e você somos convidados
para fazer isso também. Este é o reinado de Cristo nesse mundo. E aí a gente tem que se perguntar agora, Cristo exerce esse reinado em nós? A loucura da misericórdia, a loucura do amor, a loucura do evangelho, a loucura e a vulnerabilidade da compaixão nos alcançaram? Porque se Jesus nos alcançou, e Ele é o Deus, Ele é o Senhor, que demonstrou isso, a gente precisa também ser cada dia mais parecidos com Ele. Já falei isso aqui. E aí agora eu fiz, além da apostila que a gente tem aí, eu consultei um outro material, alguns comentários bíblicos, e paralelo e junto da lição que a gente tem aí como apostila, eu vou trazer aqui 4 motivos que explicam por que a humanidade de Jesus não é uma desvantagem ou um sinal de inferioridade. E por que isso precisa ficar importante? Até na época que Jesus já estava caminhando, e logo depois um pouquinho, começaram a surgir algumas linhas de pensamento que duvidavam da divindade de Jesus. E o que eles diziam? Se o reino espiritual é o reino que nós queremos alcançar e ele é perfeito, o reino carnal ou o reino físico, ele é um reino não tão perfeito assim, ele é imperfeito. Então, se Jesus era Deus, Espírito perfeito, mas Ele encarnou, para Ele encarnar e tomar forma física, Ele teve que se tornar inferior, menor, Ele teve que ter um pouco de imperfeição nele. E aí começaram a questionar a divindade de Cristo a partir dessa visão do reino espiritual e o reino físico e da inferioridade do reino físico. E às vezes a gente acaba não percebendo, mas a gente é questionado com relação a isso também. Esses dias eu estava lendo na internet alguém falando que não, porque os cristãos não são monoteístas, porque eles acreditam em 3 deuses, porque Jesus veio, então Jesus era menor. Então, hoje em dia ainda tem gente que propaga isso e defende isso na internet da vida aí. Então, não está tão longe do que a gente pensa. Então, a gente precisa entender por que Jesus, se tornar homem e vir andar entre nós, não o tornou inferior. E a gente precisa saber dizer isso, e a gente precisa guardar isso, porque um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente pode ser questionado. Tá? Então, dentro desse ponto aí, a gente vai começar a falar os 4 motivos que explicam por que a humanidade de Cristo não é um sinal de desvantagem nem de inferioridade. Primeiro, número 1, sua humanidade permitiu-lhe readquirir o domínio que o homem havia perdido. E a gente vê isso também aí no versículo de 5 a 9. Trata-se de uma citação do Salmo 8, dos versículos 4 a 6. Quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, Deus deu-lhes o domínio sobre a criação. Davi ficou maravilhado com a ideia de que Deus compartilhou o poder dele e a sua glória com o ser humano, que era um ser insignificante comparado com Jesus. O homem foi criado por um pouco menor que os anjos e, portanto, inferior a eles, mas recebeu uns privilégios muito maiores que os anjos. Deus jamais prometeu aos anjos que eles reinariam no mundo que há por vir. Olha que fantástico isso. A gente às vezes fica pensando nos anjos. Nossa, teve um tempo atrás aí que tinha uma onda de ver anjo. Todo mundo queria ver anjo, quem via anjo era quase que aclamado dentro da igreja, tinha que pedir bênção para quem vê o anjo na igreja, e a pessoa chegava toda semana, não, porque eu vi um anjo, e o anjo estava assim, e o anjo me falou, e o anjo não sei o quê. Era um troço ver anjo. Mas a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. A Bíblia diz que nós vamos reinar no mundo que há por vir, que Cristo está preparando para nós, e não vai ser os anjos. Os anjos são servos.
Por mais maravilhosos a forma que eles tenham e a missão que eles cumprem. E eu confesso para vocês que quando eu leio ali em Jeremias a descrição dos anjos, eu não sei se eu queria ver, não. Eu acho que eu ia ficar meio assustado. Jesus, se puder passar de mim esse negócio de ver anjo, para mim está bom. Eu confio no Senhor, eu creio, o que o Senhor escreveu na Bíblia aqui para mim já é suficiente, não preciso de prova maior do que essa. E a Bíblia diz, e a gente está lendo aqui em Hebreus, confirmando isso, os anjos não vão reinar no mundo que há de vir. E a gente vai ler aqui, eu já vou adiantar isso aproveitando, a Bíblia diz que Cristo não morreu para salvar os anjos. Cristo morreu para salvar eu e você. Então, por mais que na criação, hoje em dia, a gente seja um pouquinho inferior aos anjos, na atuação, vamos dizer assim, ou no reino espiritual, porque a gente ainda está limitado, Cristo morreu, foi por mim e por você. E se você não entende a importância e o valor disso, a gente precisa conversar um pouco mais. Procure os pastores aqui, vamos sentar, vamos ter uma conversa mais tete a tete, porque isso é precioso demais. E aí a gente vai para o nosso terceiro tópico da lição, que é a obra de Jesus em favor dos homens, que está dos versículos 10 ao versículo 18. Eu vou ler, vai dar tempo. Versículo 10 ao 18, para a gente fechar aí o capítulo. Vamos lá? Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz, proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar o sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Gente, esses versículos 10 a 18 são maravilhosos demais. Vamos lá, vamos caminhar aqui. Segunda parte aí que a gente entrou agora, a obra de Jesus em favor dos homens. Os versículos de 10 a 13 enfatizam o relacionamento de Jesus conosco e que ele nos chama de irmãos. Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Se Deus é Pai de Cristo e nós também somos feitos filhos, quando aceitamos a Cristo, deixamos de ser criaturas. A Bíblia diz que aqueles que aceitaram a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem não aceitou a Cristo é criatura de Deus. Mas quem aceitou a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus fala, se eles são filhos, eles são meus irmãos. E eu não tenho vergonha de me relacionar com eles como irmãos. Apesar de toda a porqueira que nós somos, o pastor Simon lembra isso sempre aqui, e é maravilhoso a gente ter um pastor que assume isso de púlpito e nos ajuda a lembrar que nós somos um bando de porqueira, e que é por isso que a gente está aqui buscando a Cristo, porque a gente precisa da ajuda deles para ser cada dia melhor. Jesus não se envergonha de nós, e Ele demonstra o amor dEle, e Ele traz para a gente esse chamado de relacionamento. E a gente precisa entender também que
na caminhada com Jesus, quando a gente peca e quando a gente faz alguma coisa de errado, é natural a gente sentir esse peso, essa vergonha e de querer de nos afastar de Cristo. E às vezes até o pensamento nosso é que, na verdade, quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa, Jesus vai se envergonhar da gente e vai se afastar da gente, porque a gente fez alguma coisa errada. Porque Ele é Deus, porque Ele é santo, então se eu pequei, Jesus se afastou de mim. E não é isso, como eu falei aqui no começo, é a gente que vai permitindo que as coisas nos afastem dEle. Nos evangelhos diz que Jesus manda João jogar rede, e aí quando a rede volta cheia, João faz o quê? Se prostra aos pés de Jesus e fala o quê? Jesus, sai de perto de mim, porque o Senhor é santo. A sua palavra fez a rede encher, o Senhor domina sobre terra, céu e mar. E às vezes não é assim comigo e com você? Quando a gente se aproxima de Jesus, quando a gente lê a palavra e fala, esse Jesus é grande demais, o amor dele é lindo demais. E aí quando a gente percebe a distância que existe entre nós e Ele, não dá vontade de fazer isso que Ele fez? Jesus, sai de perto de mim, o Senhor é grande demais, eu não mereço ter o Senhor perto de mim. E qual é a resposta de Jesus quando a gente tem vontade de fazer isso? Ele se afasta? Ele sai de perto da gente? Não. Vinde a mim. Ele lembra para a gente, eu estou aqui por você. Eu morri por você. Eu fiz tudo o que eu fiz, foi para você ter a oportunidade, foi para te resgatar. Então não é o seu pecado que vai me afastar de você. Se você pecou, se você entende, se você pediu perdão, bora para frente. Bora ser melhor daqui para frente. Bora não cair nesse erro mais. Bora fortalecer a caminhada. É isso que Jesus quer fazer conosco. E aí a gente vai, agora, abre um segundo parênteses aqui, para segundo motivo, porque a humanidade de Jesus não o tornou inferior. Número 2, dentro do ponto 3. Sua humanidade lhe permitiu conduzir muitos filhos de volta à glória de Deus. Cristo não é apenas o último Adão, mas também o autor da salvação. O termo traduzido pelo autor aqui significa literalmente o pioneiro, aquele que abre o caminho para outros seguirem. Cristo, quando morreu e ressuscitou, Ele recuperou, Ele tomou de volta esse poder. E agora Ele faz o quê? Ele, como pioneiro, Ele abriu o caminho para que outros o sigam para a glória eterna. Então essa é outra razão, dentro daqueles pontos que a gente vai elencar ali, de por que o poder de Cristo, por que a humanidade de Cristo não fez com que a obra dele fosse menor ou reduzida. Tá? Versículos 14 e 15 apontam para a identificação de Jesus com a nossa humanidade. Ele morreu, Ele veio como homem. E por que Ele veio como homem? Para viver, sofrer e entender tudo que nós passamos. Mas muito mais importante do que isso, a Bíblia diz que quando a gente passa por alguma tentação, Ele passou por elas também. Então, como alguém que sabe o que é ser tentado, alguém que sabe o que é sentir dores, alguém que sabe o que é passar fome, frio, medo, Ele pode virar e falar, filho, deixa eu te ajudar. Eu passei por isso também. Eu sei o que fazer nesse momento. Gente, olha que coisa linda. Nós temos um Deus que teve a preocupação de vir aqui, se tornar homem, para virar para a gente e falar, eu sei o que você está sentindo. Jesus, eu estou em depressão, para mim tudo é cinza, eu não entendo, não estou enxergando nada, não tenho alegria em nada. Filho, filha, eu sei o que você está passando. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu pôr no seu caminho pessoas que vão te ajudar, psicólogos, médicos, e a minha palavra que vai ajudar a restaurar a alegria no seu coração. Jesus, está difícil. Esse país está em crise, eu não estou conseguindo pagar as contas direito. Ei, eu sei. Meu ministério foi sustentado por ofertas, eu não tinha salário também. E às vezes eu não sabia se ia dar para comer,
eu não sabia se ia dar para pagar tudo, eu sei o que é viver na flutuação do tem e não tem. Deixa eu te ajudar, deixa eu cuidar de você, deixa eu colocar em você, no seu coração, uma esperança que você não vai saber explicar ela, mas você vai viver ela e você vai sentir. Eu já falei para vocês aqui diversas vezes, como missionário, diversas vezes a conta não bate. O que você tem para pagar e o que você está recebendo de oferta das pessoas, a conta não bate. Mas no final do mês você está lá, vivo, comendo, feliz, pagou as contas, deu certo. É a misericórdia do Senhor. É quando as coisas, é quando você colhe o a 10, 30, 50 e a 100 por um, sem ver. Ué, mas se o extrato aqui, não mudou o extrato quanto que entrou. Mas ele multiplicou, porque no final do mês o troço fechou. Quantas vezes, né, pastor Rogério? Aqui na missão mesmo. Esses dias eu estava conversando com a Aline em casa, falando os eventos que a missão tem, as programações que tem, e aí o pastor Simon vira e fala, não vai ficar ninguém de fora não. Não, os meninos vão participar do acampamento. E aí você olha a conta e fala, mas como é que bate? Como é que fecha? A real é que não fecha. Mas Deus dá misericórdia, Deus dá graça, e ninguém fica de fora, e todo mundo é abençoado, e a bênção e a graça de Deus alcançam. E é outro motivo pelo qual é importante a gente trazer os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Porque é assim que a bênção de Deus vai sendo espalhada e vai alcançando um monte de gente. Às vezes você não sabe da necessidade do outro, mas a gente como igreja aqui, durante a semana, a gente está recebendo um monte de pedido de ajuda, e a gente está negociando, gerenciando e direcionando aqui. Graças à sua fidelidade, graças ao seu dízimo, graças à sua oferta, as bênçãos vão chegando. E aí a gente vai, terceiro motivo pelo qual a humanidade de Jesus não fez ele menor, ou a obra dele ser menor. A humanidade de Jesus lhe permitiu desarmar Satanás e nos livrar da morte. Quando Jesus morre na cruz e ressuscita, a Bíblia diz que ele tomou a chave da morte das mãos de Satanás e ele roubou esse poder das mãos de Satanás. Então nós podemos caminhar e viver tranquilos, porque nós temos vida eterna com Cristo. A morte não nos alcança mais. Quem aceitou Cristo morre uma vez só, a morte física, o corpo, o invólucro, né? A capa vai morrer, mas a gente vai continuar vivendo eternamente com Cristo. Mas a Bíblia diz que quem não aceitou Jesus vai morrer duas vezes. O corpo vai morrer e a alma vai padecer eternamente em sofrimento. E não existe maior sofrimento do que viver a eternidade longe de Deus ou num lugar onde Deus não está com as bênçãos e com a graça dele. Isso é o inferno. É você saber que você está num lugar onde a graça de Deus não vai poder te alcançar mais. Pensa na desgraça. Boa. Então, se você aceitou a Cristo, você precisa ter a convicção e a certeza de que você vai reinar com Ele e morar com Ele num lugar tranquilo. E pensar nisso precisa te ajudar, vou talvez falar algo que te choque aqui, a não ter medo da morte. Quantas pessoas na nossa sociedade hoje tremem de medo de imaginar que um dia morrerão? Morrem de medo de pensar na morte. Mas, na verdade, o medo delas é o que vem depois. Mas se você está salvo, se você está com Cristo, você precisa ter certeza que morreu. Eu estou muito melhor do que se eu estivesse aqui. Então, eu não preciso temer. Você vai ficar chamando a morte? Você vai ficar sendo irresponsável para a morte chegar mais cedo? Não. Mas você não precisa temer pensar nisso. Não, um dia eu vou morrer. E quando eu morrer, eu vou estar na eternidade com o Senhor e está lindo demais. Tem gente que não consegue nem pensar nisso, de tanto medo que essa possibilidade traz para o coração e para a vida dela. E a gente precisa lembrar disso. E a gente precisa lembrar muito mais que o autor da fé, que Jesus morreu, como eu disse, não foi para salvar os anjos, foi para salvar a mim e para salvar você.
e que nós vamos ter essa vida eterna com Cristo, glória a Deus, eternamente. E eu preciso lembrar você que o conflito que traz o cansaço, as decepções, a tristeza, o medo, Jesus nos lembra, Ele entende e nos ajuda. Deus é fiel. O Deus que vê você passando pela tentação, Ele é fiel, Ele é justo e Ele é poderoso para te dar o livramento, para que você possa suportar tudo que você está passando. Eu não sei como é que você chegou aqui na igreja hoje de manhã. Eu não sei se teve um problema ontem, se teve um problema hoje de manhã. Eu não sei pelo que você está passando. Realmente não sei. Mas se você está passando por algum tipo de luta, por algum tipo de desafio, a primeira coisa que eu quero te dizer é que eu sinto muito você estar passando por isso. E se você precisar da ajuda da igreja, dos pastores e de alguém para conversar, entre em contato com a gente. Semana passada, eu estava aqui na livraria, junto com a Emily. Eu geralmente fico sentado ali à tarde, trabalhando, resolvendo algumas coisas, e de repente entra uma irmã aqui da igreja, junto com uma amiga, no meio da tarde. E aí eu e a Emily olhamos, deve ter vindo comprar alguma coisa, né? E aí papo vai, papo vem aqui. Vamos falar aqui que a gente veio fazer aqui. A irmã que me ligou, estava chorando, estava cansada, precisava de um tempo de descanso. Aí eu chamei com ela, vamos lá passear lá na igreja. Quando eu estou cansada, quando eu não sei o que fazer, eu vou lá para a igreja, passo a tarde lá na igreja, vou dar uma volta lá na igreja. Aí eu converso com a Emily aqui um pouquinho, converso com alguém no café ali, volto para casa melhor. Ah, é isso? Então o que está acontecendo? Aí começou eu e a Emily. Não, e se fizer assim? Não, mas pode ser isso aqui também, ó. Mas a Bíblia fala tal coisa. Não, vamos orar aqui. Aí juntamos 4, oramos. E foi ali a sessão de acompanhamento, de aconselhamento, de intercessão. Saiu as duas. A irmã chegou chorando, saiu rindo, contando piada, voltou bem para casa. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui como igreja para te ajudar. Mas além disso, você precisa lembrar que Jesus entende o que você está passando e está pronto para estender a mão e te ajudar. Amém? Amém. Glória a Deus. Quarto motivo pelo qual a humanidade de Jesus não tornou inferior a obra dele. A humanidade de Jesus lhe permitiu ser o sumo sacerdote solidário com o seu povo. Uma vez que são espíritos puros que nunca sofreram, os anjos não podem se identificar com as nossas fraquezas e necessidades. Mas Jesus pode. Enquanto estava aqui na terra, ele se tornou semelhante aos seus irmãos e pôde experimentar, sem pecar, as fragilidades da natureza humana. Ele foi um bebê inteiramente dependente de outras pessoas, uma criança em crescimento, um adolescente amadurecendo, um adulto que teve também as suas crises. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Qual a tentação que você está vivendo hoje? Qual a crise que você está vivendo hoje? Jesus passou por elas também. E justamente porque Ele passou por elas, é Ele que pode te ajudar a vencê-las. Soube o que é ser desprezado, rejeitado, alvo de mentiras e acusações. Experimentou o sofrimento físico e até a morte. Tudo isso como parte do seu treinamento para o seu ministério celestial como sumo sacerdote, meu e seu. Então é Ele quem pode ser o sumo sacerdote, é Ele quem pode ser o caminho, a verdade e a vida, para nos levar para viver eternamente na glória do Senhor, juntamente com Ele. Amém? Caminhando para o final, nossa conclusão. Esse capítulo, a gente tem que lembrar e trazer à memória. Tudo isso é dito aos leitores que estavam pensando em desistir de Jesus, por causa da perseguição que eles estavam enfrentando. E quando Jesus se fez homem, não se tornou inferior aos anjos, pois no seu corpo humano, ele realizou algo que os anjos jamais poderiam fazer. E ele não teve vergonha de chamar eu e você de irmãos e de morrer por mim e por você. A morte dele na cruz foi por mim, foi por você.
não foi pelos anjos. A obra dele não tornou inferior. A encarnação dele não o tornou inferior. E é isso que o autor vai continuar tratando aqui. E como eu disse no começo, a gente precisa lembrar o motivo primeiro que esse livro foi escrito. As pessoas queriam se desviar de Jesus, queriam fugir da perseguição, e a maneira que elas encontraram era rejeitando Jesus e voltando ao judaísmo. Agora, para mim e para você, o que tem nos afastado de Jesus e que a gente precisa pegar as lições que foram faladas aqui hoje e trazer como verdades na nossa vida para nos fortalecer, para a gente poder virar para as nossas dificuldades, para as nossas crises e falar: dificuldade, você é chata, você está me incomodando, mas eu não vou abrir mão de Jesus. Dificuldade, você está me incomodando, você está se arrastando na minha vida, mas Jesus está comigo e Ele vai me ajudar a passar por você. Deserto, está difícil, está suado, estou com sede, a boca está seca, o deserto é chato. Mas Jesus passou pelo deserto e saiu vitorioso. E Ele vai te levar de mãos dadas até o outro lado do deserto. Amém? Fecha seu olho, vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado por esse tempo aqui como igreja. E Deus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu sacrifício, pela sua vida, porque o Senhor se encarnou e veio nos ensinar a sermos cada vez melhores. Veio nos ensinar qual era o caminho certo para a gente poder caminhar. O Senhor veio nos ensinar que existe uma forma de vencer tudo isso que a gente vai passar e viver enquanto a gente estiver aqui na terra. Então, Deus, em nome de Jesus, o meu pedido nessa manhã é que a palavra do Senhor ache lugar, ache morada, e que essa semente brote no nosso coração, nos ajudando a entender e a não esquecer do amor do Senhor, do que o Senhor fez, e nos ajudar a, nos momentos de crise, de dificuldade, de desafio, de tentação, que o Senhor passou por tudo que a gente um dia passou, vai passar e está passando. E justamente por isso, o Senhor tem poder, o Senhor tem autoridade, o Senhor tem capacidade de nos ajudar. E Deus, graças ao Senhor e graças a tudo isso, nós podemos entender que o Senhor é suficiente. Nós não precisamos de mais nada além do Senhor. Nós não precisamos de acreditar em mais nada. Nós não precisamos servir a mais ninguém, somente ao Senhor. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. Obrigado porque nós aprendemos isso. E agora nos ajude também a sermos luz nas trevas lá fora, a sermos mensageiros do Senhor, para que mais pessoas sejam libertas, conheçam o teu amor e entendam quem o Senhor é e o que o Senhor quer fazer por elas, assim como o Senhor está fazendo por nós hoje na nossa vida. Guarda as nossas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Vai em paz, vai com Deus, em nome de Jesus. Bom domingo, até mais tarde.